E agora começamos assim, muito bem. Eu vou, que este momento vai estar no vídeo, que eu não, fui o único que não meti rímel, certo? E fica assim. Já tinha. Já tenho, estás a ver? Ah, faz mal. Eu não me pus rímel, estas são as minhas pestanas verdadeiras. Mas este não é o meu blush verdadeiro, de qualquer das modos, olha lá. Bem, meninas, vamos por isto aqui, fica essa para vocês as duas e este para a gente. 1, 2, 3. Muito boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, dependendo do horário que estão a ver. Isto agora não me corre muito bem. Não faz mal. Vamos lá, atrás. Olá, também pode ser. Olá, nós somos o elenco e a equipa que trabalha no projeto Flora. Flora é uma peça infantil que foi desenvolvida pelo Teatro dos Emplastros, com foco principal para ser apresentado em feiras, projetos escolares e, enfim, uma peça de deslocação. Aqui temos Mariana Baeta, Exatamente. Constança de Jesus e Sara Freitas. Mais precisamente, Bango, Toto e Flora. O projeto Flora, ou a peça Flora, foi desenvolvida a nível textual por mim e acompanhada, muito obrigado, a nível de encenação também por mim, com a interpretação destas três fantásticas mulheres, com a ajuda também indispensável da Alice Fernandes e com cenário e figurinos, esse cenário de Cristiana Nunes e figurinos de Noélia Gouveia. E vamos começar aqui pela Mariana. Mariana, como é que tem sido a experiência? Primeiro, fazes a personagem Bango, que é em consonância com a Constança, são dos jovens que vão por uma floresta. Tu estás apaixonada por uma flor, que é a nossa Sara, a Flora. Ou seja, tiras a flora do seu habitat e esse tirar causa uma consequência. Essa consequência é a infelicidade ou desconforto da Sara, da Flora. Ou seja, nós ao retirarmos a beleza ou o espaço da pessoa que mais amamos, às vezes podemos prejudicá-la. Como é que tem sido o teu desenvolvimento com esta personagem? Como é que foi esta exploração? Eu acho que, acima de tudo, quando nós assumimos que vamos fazer um espetáculo para crianças ou para jovens, temos a responsabilidade de tentar passar uma mensagem que seja mais cuidadosa, que seja um bocadinho na escolha da palavra certa e que realmente haja aquela expressão em que as crianças consigam entender. Eu acho que esta peça, além de ser importante pela parte da sustentabilidade e de preservar a natureza e tudo mais, acho que nos passa também esta visão do cuidado, o cuidado a ter com a outra pessoa, o cuidado a não tirar aquela pessoa do seu ambiente, ou planta neste caso, e que apesar de gostarmos muito daquela pessoa, daquela planta, que temos que ter o cuidado e a atenção que aquela pessoa também tem a sua vida. E não nos podemos concentrar só na nossa perspectiva, na nossa visão e daquilo que nos faz bem. Portanto, acho que é um bocadinho por aí. E os teus desafios na interpretação, desafios mesmo na própria construção, ou seja, na transformação das palavras que te foram entregues, claro, e para transformar em tuas, como é que foi esse processo? Eu acho que com cada personagem que eu também vou fazendo ao longo do meu percurso, eu tento sempre pensar, e se fosse comigo? E tento-me colocar naquela personagem e tentar sentir de facto o que é que está a ser explicado, o que é que eu estou a explorar, e se fosse a mim, e pronto, eu vou andando aí um bocadinho à volta disso, mas o meu desafio sempre principal em quase todas as personagens é sempre o nervosismo que eu vou criando e às vezes alguns bloqueios que pouco a pouco eu vou desconstruindo, mas que é o que me dá mais batalha. Muito bem. Constança, tu tens uma personagem que possamos dizer, vai em busca um pouco de inspiração do Sancho Panza, do Dom Quixote, que é o fiel ajudante do Bango e que também tem um desenvolvimento de peso em toda a sua encenação. Como é que foi, do fazê-lo ver dessa questão de quando nós tiramos aquilo que mais, retiramos ou aproveitamos, podemos dizer assim, daquilo que mais gostamos, tiramos aquele espaço dessa pessoa.
nós estamos a fazer mal à coisa que mais amamos. Tu tens um papel fundamental nessa componente. Como é que tu vês esse desenvolvimento? Como é que foi, da mesma forma que eu perguntei à Mariana, como é que foi a passagem destas palavras, destes textos, para a tua incorporação e como é que foi o teu desenvolvimento ao longo do processo de criação? Então, muito obrigada. Então, eu sinto que com o Toto tenho aqui a oportunidade de criar uma personagem em que há um nível de inocência, há um nível de simplicidade que vai bater a esta verdade, pronto, que acho que o que a peça identifica como a verdade principal da vida, como viver e deixar viver, ou permitir a liberdade do outro, ou a nossa liberdade acaba quando a do outro começa. E eu tentei, no desenvolvimento da personagem, ir bater a este sítio quase de como é que esta criança, não é que noutros aspectos da peça é assim o mais pateta, ou o mais inocente, ou o mais engraçado, ou até talvez um bocadinho mais atrapalhado, como é que esta criança de repente também é a voz da razão. E a lógica a que eu sinto que nós chegamos, na verdade, veio assim desta inocência, desta simplicidade, das necessidades básicas da vida, de perceber fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito a mim, e onde é que eu encontro a verdade nas minhas interações, baseia-se no meu sentimento enquanto pessoa. Então, para mim, foi muito sobre identificar onde é que vinha este estado de inocência, e passou muito também um bocadinho pelas falas e encontrar assim ligações de coisas que se calhar, como nós falámos no início, não tinha tanto a ver de um trabalho de dramaturgia, quanto mais tinha, eu escolhi esta fala porque era uma fala engraçada, mas onde é que encontro a verdade do que está a ser dito e do que nos está a ser dado no texto. Sim. Então, para mim foi o mais claro, foi mesmo, de repente ele torna-se assim um bocadinho mestre das conexões sociais e das amizades e do que fazer e não fazer, e a única forma que eu encontrei que faria sentido era mesmo deste ponto de vista de quando deixamos a nossa voz interior falar e o que é que essa voz vai dizer. E eu espero que tal como a Mariana estava a dizer, isso também inspire as crianças que estão a ver, de ir buscar essa voz interior, quase aquele murmurinho que nós sentimos na barriga quando sentimos, ok, alguma coisa não está certa, alguma coisa não está bem, e permitir-nos a dar ouvidos a esse murmurinho, porque daí vem imensa sabedoria. Qual tu sentes que é o maior desafio na comparação da representação, para o público geral e uma mais especificidade para um público infantil? Qual é o público reformulo a minha questão. Qual é a principal diferença entre um público adulto e um público infantil? Qual é que tu notas mesmo a nível de interpretação? O que é que tu sentes que é a principal diferença? Eu acho que as crianças não te permitem mesmo... tu não te escapas, basicamente. Se tu não estás lá e não estás atento e não estás a dar toda a informação que tu podes dar, seja ela através da tua imaginação, através da tua voz, através das coreografias, da posição, do corpo, os miúdos... eu sinto-os muito... eles largam, eles não vão fazer o trabalho por ti, eles são muito, muito inteligentes, quase mais inteligentes do que todos nós, no sentido em que se eles te veem a fingir, nós perdemos. Os adultos têm um bocadinho esta... bondade / etiqueta de tipo, ok, se calhar não está a correr 100% bem, mas eu vou permitir-me estar nesse lugar de imaginação em que o que quer que esteja a ser me entregue, eu vou aceitar. Os miúdos acho que são os críticos muito mais perspicazes e se eles não estão a comprar, eles não estão a comprar e não vão comprar, vão deixar. Então acho que é mesmo uma entrega que tem que estar a acontecer. Idealmente está a acontecer em qualquer trabalho que uma pessoa faça.
passa. Mas com os miúdos, nós estamos, na verdade, a entrar no mundo deles, no jogo deles do faz de conta. Eles são reis, eles percebem, eles sabem mais do que nós, e se nós não tivermos a cumprir as regras, nós perdemos-nos logo. Por isso temos que cumprir as regras, eu diria. Muito bem. Sara, tu, numa componente de... Tu és a simbologia dessa... Porque, ou seja, nós aqui retratamos principalmente a componente da ecologia, a componente das florestas, muitos casos até há uma fala do Toto, que é se começássemos a tirar um pote de areia ou pedras de um ecossistema, a pouco e pouco, ou seja, esse ecossistema ia desaparecer. Esta simbologia da questão da empatia funciona para esta parte da ecologia, mas também funciona, desta parte do retirar, funciona para a ecologia, mas também funciona para a relação entre as pessoas. O teu papel, tu não falas, mas tu falas corporalmente. O teu trabalho, também és bailarina, o teu trabalho é corporalmente. Qual foi o maior desafio da transformação desta personagem, esta Flora, para nível de corpo? Qual foi o processo a nível de desenvolvimento corporal desta personagem? Então, para já é uma personagem diferente daquilo que eu costumo fazer diariamente, e isso só por si só já é um grande desafio. Ter que dar vida a esta flor e a esta flora, que no fundo é o que cria o mote para esta peça. Também senti que também teve de mim um lado diferente, um lado que eu normalmente não exploro no meu dia-a-dia, e só por si só, isso também já foi algo interessante para mim. E depois, o que eu sinto também foi mais desafiante foi de que forma é que eu ia dar vida a esta flor, como é que ela iria movimentar-se, quais seriam os seus movimentos característicos também, porque acho que também é muito interessante ver que identidade é que eu ia dar àquela flor. E depois foi, com a tua grande ajuda, ver de que forma é que eu podia passar daquela felicidade de, no fundo, estar livre, para depois aperceber-me que se calhar aquele ambiente não era o mais adequado para mim. E foi, no fundo, um trabalho a nível do movimento, a expressão facial, interpretação e depois futuramente contacto com o público, que eu acho que foi mais desafiante para mim no bom sentido, de perceber como é que eu ia navegar esta onda de forma que ficasse coesa, a que parecesse uma transição mais fluida, para também não haver ali aquela quebra repentina. E então sinto que sim, que essa parte foi mais interessante para mim também, eu própria perceber como é que ia conseguir transmitir isso ao público. E depois também há algo que eu noto que é transmitir isto às crianças, o tal ser um público diferente, também um público diferente para mim. Certo. E de que forma é que eu ia chegar a elas, e por acaso acho muito giro, agora que nós já fizemos a nossa primeira apresentação, perceber como é que estas personagens chegam até elas, e acho que nesse aspecto a Flora conseguiu chegar até aquelas crianças a nível de movimento, sem a fala, como é que ela conseguiu chegar até elas. E ou seja, tu ao longo do teu percurso já passaste por inúmeras experiências a nível de trabalho, e a minha pergunta é, tu, dessas experiências que tu tiveste, tu consideras que esta experiência que estás a vivenciar agora é uma experiência comum no processo de criação estou a falar mais na componente de dança, de corpo. Achas que é algo que aparece com frequência este tipo de trabalhos? E outra, se estes trabalhos te permitem uma busca de uma espécie, possamos dizer, sim, de o que era o teu pensamento mais infantil, possamos dizer assim, ou seja, os movimentos mais infantiloides, não é buscar o infantiloide puro, mas as tuas memórias. Sim, eu acho que este trabalho coreográfico vai buscar um lado diferente, ou seja, é um processo que eu acho que também surgiu tão naturalmente devido à minha experiência, porque eu acabo por navegar muito num campo da improvisação e da exploração do movimento, que eu acho que requer um certo conhecimento de mim mesma enquanto intérprete. E eu acho que foi isso que me permitiu explorar o tipo de movimento que eu queria para esta personagem, porque a verdade é que nunca é 100% igual todas as vezes que eu faço, mas também por ter esta base interpretativa eu consigo já improvisar naturalmente, e acho que é isso que torna esta experiência de trabalho diferente, porque geralmente as coisas que eu faço já estão coreografadas e têm um tema geral, e aqui, pronto, não é que não tenha um tema, mas como não fiz questão de coreografar milimetricamente, também abriu asas a que o
o movimento de improvisação também surgisse de uma forma diferente. Por isso, sim, destaco isto como um trabalho diferente, porque também permitiu-me explorar uma área de movimento que não está pré-definida. Muito bem. Isto também é de referir o que a Sara disse, ou seja, também a parte musical, e eu esqueci-me de dizer, isto é uma vergonha. Também a parte de sonoplastia esteve encarregue de Simão Duarte. Parte de uma música, uma componente musical mais baseada na componente folk mais centro-europeu. Meninas, para terminar, desde já eu quero agradecer imensamente, primeiro, o vosso trabalho de dedicação para a construção. É que a verdade é esta, nós fizemos este projeto em tempo recorde. Foi em tempo recorde, foi a nível de, por indisponibilidades de tudo, do que seja, foi muito pouco tempo de ensaios, mas estas mulheres entregaram tudo. Entregaram tudo e realmente a construção está... Já fizemos a nossa primeira apresentação na Feira do Livro de Santa Cruz, agora no passado dia 22, e agora teremos a nossa próxima apresentação, dia 30, na Festa da Flor de Santa Cruz, exatamente. Santa Cruz em Flor. Santa Cruz em Flor, exatamente. No dia 30, às 11h15. Meninas, para terminar, eu queria fazer uma pergunta que eu nunca cheguei a fazer, e por acaso estive a pensar, há tempos estava a falar com a Alice, e nunca perguntei a vós, qual é a vossa flor favorita e porquê? É a flor favorita e porquê? Queres que comece já? Okay. Pode ser. A minha flor preferida são as rosas, sou clássica nesse sentido, porque apesar de serem bonitas, eu gosto muito de rosas vermelhas, têm os seus espinhos, o que nos também remete um bocado para quem nós somos, que pronto, somos seres bonitos, mas todos nós temos as nossas fragilidades, os nossos espinhos, a nossa trajetória, por isso é a minha flor preferida. A minha flor preferida são os jacarandás. São muito específicos. Pronto, existem outros sítios, mas para mim são muito específicos à Madeira. Também vem um bocadinho de uma tradição familiar, porque desde pequenina que a minha mãe me chama a mim e às minhas irmãs as suas flores de jacarandá. E eu adoro-as ver em flor. Quando chega a altura do ano em que o Funchal fica roxo, eu fico muito feliz. Tenho um grande apelo à flor, acho que cheira bem, acho que é linda. Sei que o pessoal não gosta quando cai em cima dos carros. Fica assim manchado, é verdade. Mas eu não me importo. A flor mancha o carro todo, acho-a linda. Pronto, a minha flor favorita em algum tempo foi o girassol, mas agora é a gerbeira. Eu acho que era o girassol pela sua estética, por ser verão, por ser pronto, amarelo, eu gostava muito. Só que gerbeira faria todo o sentido e sempre fez sentido para mim ser a minha favorita, porque foi uma flor que sempre teve presente na minha infância, em festas, em decorações, e pronto, não tem outro motivo. É suficiente, pronto, é suficiente. E a tua? A minha, por acaso, sabes que eu sou muito fascinado por ou orquídeas, e tenho duas, orquídeas ou então novelos. Sou fascinado por estas duas. E tem muita componente da parte de infância, esta memória. Ou seja, também, vamos a ver, também a própria construção desta peça, desta componente, também a flor acho que eu considero um sinónimo de infância. De infância, de beleza e de amor. É um sinónimo de amor. Então também por isso é que a peça toda baseia-se nesta componente da perda e no olhar o outro e procurar a ajuda do outro e procurar a empatia com o outro. Toda a base da própria flor. Mas tem muito por causa da infância, principalmente minha avó tinha lá nos canteiros, estas duas, primeiro era um carreiro de orquídeas, ainda tem lá para lá, o carreiro de orquídeas, mas também muito, a sabor, mas as orquídeas muito lindíssimas. E os sapatinhos também. Na altura de Natal então, aqueles sapatinhos. E margaridas. E depois tens os novelos, que é uma coisa também, para além de os ter na casa de meus avós, é uma coisa que liga muito à ilha. Muitos ligam à Estrelícia, tudo bem, mas acho que os novelos ainda... Sempre que uma pessoa ia à serra, qualquer coisa, ia dar uma volta, veio os novelos. E é uma coisa que marca. E eu agora tenho uma questão para ti. Tu sentes, então, que alguma dessas esteve presente na inspiração para a Flora, quando estavas a escrever a peça? Por exemplo, imaginavas uma orquídea para a Flora?
Posso dizer que sim. Posso dizer que sim, mas também no momento de encarregar as tarefas, porque esse aqui foi tudo repartido, principalmente para a Cristiana e para a Noélia, e mesmo com muita ajuda da Alice, tomei a liberdade de, ok, basicamente para chegarmos à flor que nós temos hoje, eu disse à Alice, tem aqui esta peça, lê, e faz-me um desenho a partir disso. O desenho que nós temos de divulgação foi a Alice Fernandes que o fez. E ela fez e deu aquela linguagem que por acaso até numa parte até me associava um pouco à orquídea. Tinha essa componente. E depois, a partir daí, também foi entregue à Noélia e à Cristiana, que a seguir desenvolveram tudo até chegarmos ao ponto em que estamos. Ou seja, teve um início, uma faísca, possamos dizer assim, mas a seguir a chama toda foi a partir de outros pensamentos, outras linguagens que assim o permitiram. Também é de referir, que é uma pergunta que muito têm feito, porquê que só mulheres estão no elenco? Eu desde o início, mesmo apesar da nível da linguagem, não é sinónimo de fragilidade, atenção, muitos estão a escutar, podem pensar que não é nada disso, mas é o cuidado. Mesmo tem uma linguagem, fala-se como se fosse os rapazes a falar, eu sempre imaginei a construção desta peça com mulheres. Mesmo pelo peso, o peso da... Há uma coisa que é certa. A mulher tem uma capacidade de amor, uma capacidade de empatia, uma capacidade mental de conexão com o homem, pelo menos assim eu sinto, não é capaz. Então, para chegar a este ponto de conversação, a este ponto de contacto, tinha de ser mulheres a fazer. Quem quiser pegar no texto e fazer uma outra versão, está livre. Da minha linguagem, de quem construiu... Depois de pagar os direitos de autor. Sim, claramente. Mas tinha de ser, creio que tinha de ser uma... Porque também, vos digo, foi as mulheres que me ensinaram a beleza das flores e o que é esta beleza das relações. Que bonito. Tenho só uma última pergunta. Tu, enquanto criador e ensinador deste espetáculo, antes de começares a escrever, imaginaste que poderia acabar desta forma? Ou seja, quanto tempo é que tu demoraste a escrever e no que é que tu pensaste quando estavas a escrever? Isto primeiro surge como uma encomenda do nosso conhecido, também muito conhecido do Teatro dos Emplásticos, Sr. Pedro Araújo Santos, que era para o desenvolvimento de uma peça que tivesse a componente teatral e a componente dançada. Foi esta uma das preceitos para a construção. E ele deu-me a liberdade para fazer o que... Eu, tá bem, vamos experimentar, vou-te fazer aqui uma proposta, eu vou... E no início, eu sabia que tinha de fazer esta construção, mas a minha cabeça era zero, era palha. E estava comido da cabeça, não sabia o que é que ia fazer. Só que de um momento para o outro, liguei-me estes dois pontos. Comecei a ler livros infantis, livros que tenho lá em casa, comecei a ler, depois fui começar a jogar pontos. E juntei, e cheguei a estes dois tópicos. Ok, ecologia, empatia. Onde é que a gente pode começar a desenvolver? Depois foi o tipo de criação textual de começa e depois vai criando enredo. E para mim, pessoalmente, é o que mais me funciona. Começa a jogar palha, começa a jogar nível textual, que a seguir vai-te começar a dar um enredo. E depois, gradualmente, olha, este ponto, apontar. Mas chega à metade do texto, paro, e eu tenho de ter a continuação até o fim de como é que vai acabar. Ou seja, faço essa palha, faço essa construção, chega à metade. Ou no que eu vejo que pode ser a metade. A partir daí, eu passo para uma outra folha, faço todos os pontos que foram feitos e faço a continuação dos pontos até o fim. E a partir daí faço a construção textual do que poderia ser, do que eu imaginava. Sabendo que muitas vezes eu escrevo a pensar para outras pessoas ensinarem. É estranho, mas é verdade. Eu penso muito de escrever para outras pessoas ensinarem. Como é que poderiam... Ou seja, porque eu acho isso a maior beleza da nossa arte, que é uma pessoa tem uma ideia inicial e o que é que a outra pessoa, com uma outra vivência, uma outra linguagem, consegue transformar as palavras todas em texto. Hoje em dia não considero, por exemplo, mesmo que tenha feito a encenação, as palavras que vocês as debitam, as palavras que vocês as interpretam, não é debitam, vocês interpretam, e não são minhas. E não sei de onde é que aquilo vem. Para vocês. Não perceber. E eu acho isso, mesmo a nível corporal, é o que eu imaginava ao... Ia-te perguntar isso. Quando tu pensaste na Flora, tu sempre pensaste como a personagem
queria falar através do corpo e não através das palavras? Sempre pensaste na Flora como essa personagem Sim, em sim. si? Ou seja, mesmo também, também a gente joga, utilizamos esse jogo que é, uau, como é que uma flor transformou-se numa humanoide e não fala. E, ou seja, era sempre essa componente por causa da dimensão. Eu sempre imaginei, ou seja, apesar de ser uma flor, eu sempre imaginei como se fosse uma árvore. E uma árvore tem a sua imensidão, tem aquela corporosidade. Acho que é a palavra certa, não sei se estou aqui a inventar. Mas, ou seja, e depois era o jogo dessa movimentação. Mas sempre, desde o início, a Flora não iria falar. Ia-se basear muito a partir das outras personagens, que é a consciência principal mantém-se na personagem da Flora. A consciência principal. Mas os que falam vão construindo isso aos poucos. Não sei se estou... E achas que o tipo de movimento que eu utilizei era o que esperavas para a Flora? Sim. Sim, porque a seguir, ou seja, eu deixei muita liberdade, desde o início mesmo contigo, eu deixei muita liberdade de... Também é especializada na componente de movimentação. Tu vais saber o que é que... Eu vou-te pôr o estímulo musical e vais saber. A gente só acertou as componentes de comunicação para com o público, mas desde o início também as pessoas foram escolhidas a dedo. As pessoas foram escolhidas para esta realização, foram escolhidas a dedo. E cada vez mais eu orgulho-me do elenco que eu escolhi. Boa, obrigada. Bem, ficamos satisfeitas por ter dado vida à tua... Muito obrigada, Jota. Bem, meninas, muito obrigado por esta conversa, muito obrigado por esta partilha. Nós agora vamos fechar e vamos ensaiar, porque é preciso ensaiar novamente, e isto é sempre bom. Nos ensaios, nas repetições é que nós aprendemos coisas novas e criamos e observamos e revisitamos lugares novos. Nós, voltando a referir, nós voltaremos a apresentar agora dia 30 de Abril, em Santa Cruz, no Santa Cruz em Flor, às 11h15. Se quiserem, apareçam. Muito obrigado e adeus.